Fala, massa atleticana, saudações alvinegras. Temos aqui um corte dos donos da bola da TV Band Minas. Quero deixar aqui link na descrição como crédito. Vamos dar uma olhada no programa aqui. Os comentaristas debateram sobre a atual fase do Galo, que tá tenebrosa. Cobrança, meus amigos, Galoucura finalmente apareceu cobrando os jogadores. Você vai acompanhar ainda neste vídeo. É só ficar até no final para acompanhar as notícias do Galo, Biel. E aí, como fica essa situação do Cuca? Vai pedir o boné de novo ou vai ficar e vai segurar a bomba até o final? É isso que vamos conferir nas análises, nas notícias de bastidores do Galo com os donos da bola. Vamos lá? Se inscreva, deixa o like. Tamo junto. Então é o seguinte, deixa eu te ouvir primeiro, Galante, porque o feeling do repórter agora. O que você notou? Onde estão os problemas? Por que o Cuca falou, tomara que seja cansaço? Será que tem alguma coisa além disso? Não, eu não acho que essa questão da viagem que o Cuca falou, ela é um reflexo, não. Porque o Atlético vem jogando mal, não foi esse jogo. Contra o Bucaramanga, o Atlético jogou muito mal. Aliás, eu fico tentando esforçar para lembrar qual foi o último jogo que o Atlético jogou bem, né? Talvez ali os 20 primeiros minutos contra o Grêmio, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou bem ali, podia ter feito 3 gols com 10 minutos. Mas de lá para cá o Atlético só tá devendo. A gente vê um elenco com qualidade. Você vê individualmente os jogadores, cara. Você analisa no papel, é um bom time. Né? Mas dentro de campo, os jogadores estão devendo muito. E aí é um time desorganizado, é um time espaçado, mas a gente fica repetindo. E a cada jogo você vê os mesmos problemas. É questão da peça do volante, mas nós vamos ficar falando aqui de volante há quanto tempo? Né? Mas não é só isso. O Atlético não está jogando. O Atlético não consegue sair com a bola, não consegue trocar 3 passes. Isso preocupa. Né? O Everson tem uma qualidade de saída de bola muito boa. E hoje ele só dá chutão para frente. O Valu vive falando isso aqui. O Atlético não consegue trocar 3 passes. O Atlético entrega a bola para o adversário. Ontem eu percebi isso. O Igor Gomes pediu na bola. Aí na hora que ele recebe a bola, sozinho ele toca a bola no pé do cara do Palmeiras. E arma um contra-ataque que o Palmeiras quase faz o gol. Falta o quê? Organização. Foco, percepção, organização, conjunto, gente para tocar. Aí você analisa alguns jogadores que estão em queda. Né? Eu gosto muito do Arana, mas o Arana, que era um jogador que antes desafogava a bola pela lateral na saída, tá apagado. E olha que eu sou fã do Arana. O Natanael, que a gente falou o tempo todo de grande contratação, desapareceu ontem no primeiro tempo. O Rony foi assistente de lateral, não passou do meio de campo. Olha, 3-2 foi um placar mentiroso. O Atlético era para ter tomado de 5. Não era para ter feito 2 gols. Fez porque era o Hulk. E olha, que quase conseguiu um empate. Mas ele está carregando o time. Agora, o que mais me chama a atenção, pega a coletiva do Cuca, tira o áudio e olha o semblante do Cuca. O desolamento do Cuca. Não tem o que falar. Mas ele foi comprar o argumento da diretoria, galera. Ele também tem culpa. E o pior é que ele vira e fala, eu vou chegar em Belo Horizonte para tentar descobrir o que está errado, o que deu errado. Ele não sabe falar o que deu errado. Né? Aí o semblante dele. O semblante dele. No final, ele põe a mão assim no rosto, ele fala assim, meu Deus, tipo assim. Cara, sabe por quê? Porque ele olha pra frente e fala assim, eu vou enfrentar o Bucaramanga na quinta-feira e eu não posso fazer, eu não vou usar o termo poupar, porque o Valu fala, como é que é o termo que você gosta de usar, Valu? Gestão de grupo, para poder, né, colocar um outro jogador aqui. Ele não vai poder fazer isso, até porque ele não tem. Se tá ruim agora, quinta-feira, ele não tem um volante para colocar. Mas calma que o Biel tá chegando. Mas nós vamos falar daqui a pouco do Biel. O Dudu e o Biel foram contratados, 2 jogadores de ponta. Mas o Biel ele já te deram a justificativa. Não interessa. Antes, né? O fato de ter anunciado que viria um jogador que não era o que o Atlético tá precisando e tal, ele vem com obrigação de compra? Não. Não vem? Não, tô falando que tá certo. Porque se for, pelo que me disseram, o Thiago Fernandes me mandou aqui, obrigação de compra, 7 milhões de euros. Como é que você contrata um jogador com obrigação de compra em setores que você não precisa? Então é o que eu falei. Eu só posso acreditar que o Biel tá vindo de contrapeso na chegada de um volante que é do mesmo empresário. Porque não justifica, velho. Mas não justifica. Então chega o volante. Não justifica. Então que chegue esse volante, porque precisa. Agora, o que não dá, gente, é você pensar que na quinta-feira você vai ter o Bucaramanga aqui. A torcida do Atlético tá, totalmente desanimada. É um jogo decisivo, não tá ganho. Longe está ganho, né? Você não tem um volante, aí você vai ter que improvisar alguém nessa posição. Aí você olha, Gabriel Menino, péssimo ontem.
Aí o Rômulo, que a gente sempre tá dando força para ele, entrou mal ontem, entrou mal, né? O Ivan Roman seria uma opção, mas o Cuca ontem, na hora de escolher, ele escolheu colocar o Rômulo. Então ele já tem um problema pro jogo contra o Bucaramanga. Só que eu não tô falando do Flamengo e Palmeiras, desculpa, com todo respeito, eu tô falando do Bucaramanga, tá, gente? E aí no final de semana que vem, tem o Flamengo no Rio de Janeiro, que tá brigando com o Cruzeiro pela liderança do Brasileiro, e depois tem a Copa do Brasil. A situação é desesperadora. O Guilherme, você acha que a pica vai estourar no colo do Cuca? Everton, eu acho que o Cuca tá perto de perder essa batalha, porque ele vem pedindo um volante desde janeiro, desde o torneio lá nos Estados Unidos, ele vem pedindo um volante. Até aqui não foi atendido. Aí chegam 2 atacantes antes desse primeiro volante. Então o elenco vai ficando cada vez mais carente, cada vez mais desequilibrado e acaba estourando no treinador. Ele tem culpa? Tem. O Atlético vem de 3 partidas muito ruins. Jogou mal contra o Bahia, o Hulk achou um golaço na Fonte Nova, o Atlético conseguiu entregar o resultado no último lance, jogou muito mal contra o Atlético Bucaramanga, mas não perdeu pela fragilidade do adversário, né? No primeiro tempo ali poderia ter saído com um 3-0, e ontem não teve jeito, pegou um adversário qualificado, e se não fosse o Hulk, seria um 3-0, seria o resultado moral e o resultado justo. Então acho que o Cuca vai acabar pagando esse pato, porque ele não é atendido, né, HG? Ele tem culpa? Tem. O time pode jogar mais? Pode. Mas até aqui ele não teve tanto material à disposição. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Elton. Você mexeu na cadeira aí, quase explodiu Fez o estúdio. igual o vidro da Paraty do Dalbor. Impressionante. Deixa eu dizer uma coisa. O Lianco fora, quem entra no lugar dele, naturalmente? Igor Rabelo. Tá. Se amanhã o Alonso, aliás, panda mais uma vez, né, saltou uma gilete do chão no gol do Palmeiras. Se o Alonso sai do time, quem, em teoria, entraria por ali? Vitor Hugo. Legal. Aí, então eles são terceiras opções, não é isso? Rômulo e Ivan Roman? Sim. Eles não são terceiras opções em um setor que eles são de origem? Sim. Eles viraram segunda opção na volância, cara. Hein? Sabe o que é pior? Eles viraram uma segunda opção num setor que eles jogam improvisados e eles são terceira opção na zaga. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E cadê o Brax para explicar essa vinda do Biel aí? Veja bem, acho um jogador interessante, mas eu duvido que custe menos que 1.300.000 Dudu e Biel. Duvido que custe menos que 1.300.000, estou falando de salário, Biel e Dudu. Como é que vocês não se mexem aí, cara? Ah, não, mas tá negociando desde janeiro, quando o Cuca pediu um volante. Mas até agora tá negociando um volante. E um não vai resolver o problema de vocês, tem que ter 2. Então a situação me parece ser... Eu falando com uma pessoa do clube, tá meio abandonado, né? Os donos não vêm aqui, quando vai prometer, é o diretor que vem prometer, os jogadores se sentem desamparados, e etc. Então não estou protegendo o grupo, não. Não estou protegendo, não. Estou dizendo que é o que a gente escuta, né? Aí o cara sai de campo ontem, chega no vestiário, pega o telefone, tá lá contratando um atacante. Vocês estão de brincadeira, né? Não, Tomara que chegue e arrebente aí, tá? Tomara que chegue e arrebente. Então, mas vocês estão vendo o que é o planejamento que nós criticamos aqui? Tá nisso aí também. Você não está pagando menos de 1.300.000, 400 pelos 2 atacantes que não precisava. Então aí, podem ser úteis? Sim, mas então corrige o problema do meio-campo para esses atacantes brilharem lá na frente. Porque milagre ninguém faz. Fala comigo, pescocinho vermelho. Falo sim. Eu tô pegando essa cronologia aí que o Gui trouxe pra gente, falando a respeito especificamente do Cuca. E O quê? eu não vejo um outro caminho, não. O Cuca possivelmente vai chutar Vai o cair. balde. Vai Não, ele pagar vai chutar esse o balde. pato. Não, peraí. Ele vai pedir pra sair? Eu acho que o Cuca vai pedir pra Você sair. acha que pede, Guilherme? Eu acho que ele tá cansando, viu, HG? Você acha que pede, ô Galante? HG, sabe um detalhe, até de bastidores, que aconteceu no último sábado? Eles tentaram uma ida do Rubens para São Paulo, para que ele jogasse contra o Palmeiras na ausência do Dudu. Mas foi travado pelo staff do jogador, a negociação está quase concluída, né? Já estão trocando minutas. Então tentaram essa ida. Já pensou se o Rubens joga contra o Palmeiras e machuca? O negócio está desfeito. Então é muito grave. Mas por que tentaram isso? Porque não tem peças. Não tem Porque peça. é um jogador fundamental no elenco. Então é um elenco desequilibrado. Então, essa questão, Gui, é justamente por causa dessa fala que você teve um pouco antes aí, de você lembrar desse ponto que o Cuca pediu um volante lá em janeiro, né? E os processos não foram seguidos pela ordem dele, pelo pedido dele.
pela tentativa de administrar melhor o elenco, né? Colocar um elenco mais palpável aí para a temporada, aí as coisas não vão acontecendo dentro de campo, os jogadores não vão entendendo mais, parece que não compram mais a ideia, aí chega aquele ponto que o treinador também não consegue tirar o melhor de cada um dos atletas, parece que vai dando uma saturada, o negócio ali vai ficando, o caldo vai entornando, e o treinador pode ser que pegue e fale assim, cara, vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês, vamos seguir a vida cada um para um lado. Se ele fizer isso, depois do jogo contra o Flamengo, no domingo, não vai me assustar. Por tudo que está sendo colocado. Se vai virar, aí é outra história. E depois o pessoal pode vir me zoar. Falando assim, o Elton estava falando que o Cuca ia pedir o boné lá contra o Flamengo, olha onde chegamos. Que é coisa do futebol. Mas hoje, olha só, um treinador que está pedindo, está clamando, e a gente está falando, precisa de um volante desde janeiro, e agora já chegaram 2 atacantes, já saiu a peça que ele pegou e colocou como que não teria uma reposição à altura, porque precisaria de 2 nomes para suprir o Rubens, porque o Rubens cobre a lateral esquerda, faz todas as funções do meio campo, era um jogador super fundamental para o que o Cuca pensava no Atlético na temporada, e ele não vai ter mais esse atleta. Então você vai colocando bloquinhos, uma hora a casa cai. Então assim, para o Cuca tá ficando uma situação... E se isso acontecesse? Se isso o quê? De colocar uma nova peça? Não, se o Cuca tomasse essa iniciativa, o que você acha que seria, que viria a acontecer para o Atlético? Aqui. A busca de um novo treinador? Não, você acha que isso poderia ser bom ou ser ruim? Não, eu não sei nem qualificar isso agora, Breno. O que eu qualifico é que o treinador atual está saturado. O treinador atual cansou de bater com a cabeça na pedra. Posso ler? Eu acho Posso ler? Pode. Posso ler? Pode. Resposta que eu recebi agora, eu perguntei para uma pessoa aqui ligada ao Cuca. Ele pediria demissão? Essa pessoa me disse aqui, ele não vai pedir demissão, vai até o fim. Ele já pediu 2 vezes e não terá o terceiro pedido de demissão. Eu acho que independente do seu momento ou não, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, se você acha que está ruim com ele, pior será se mudar agora. Eu tenho certeza. Eu acho que pior será se mudar agora. Você começar um planejamento. Sim. Ou quer dizer, começar um planejamento não, né? Porque até agora a gente está esperando o Atlético começar um planejamento que não teve. Vamos lá. Pô, difícil. Vamos lá, pensa comigo aqui. O Ademir saiu daqui enxotado. É um jogador importante, tá no Bahia. Útil. O Fux saiu daqui porque eu mesmo falei várias vezes que era panda, né? Mas entre um panda e outro, ele era o menos panda. Pode botar mais um aí? Eduardo Sacha? Eduardo Sacha. Bem lembrado. Isso é bagre, etc e tal. Aí quer que eu vou além? Savinho, isso aí é a base do Atlético. Foguete molhado. Alisson, dá nada. E uns vendidos, outros cedidos. E aí vai liberando. Aí os caras brilham em outras frentes, mas aqui não brilharam. Aí o problema está com os caras ou está nos processos? Nós estamos falando aqui desse problema de processo há muito tempo. Quando os processos funcionam, quando você tem um baita diretor de futebol que peita os donos, quando você tem um baita diretor de marketing que sabe vender o clube, você tem um baita treinador, um baita elenco, não tem jeito da coisa dar errado. Agora, quando você começa a apontar que a culpa é do Cuca, a culpa é do Erasmo Damiani, a culpa é não sei... Aí fica realmente fácil. Troca o treinador, vamos buscar o Vojvoda. Por que vocês acreditam que o Vojvoda pode chegar aqui e fazer esse time não tem jogador voar, se nem elenco no meio campo ele tem? Se não tem um volante para... Aí o Igor Gomes vai para a entrevista e aí o Igor Gomes diz... não tem essa fala dele aí não, né, André? Aí o Igor Gomes diz lá na entrevista, na zona mista, que gosta de jogar mais avançado e etc. Ele está jogando atrás demais. Igor Gomes, meu querido, o Cuca não tem outra alternativa de pegar você e pedir para marcar, pegar o Rony para servir de secretário de lateral, pegar o Coelho se matar para ser secretário de lateral. Ele não tem outra alternativa. Ele não faz isso porque ele quer, não, porque ele é obrigado. Ele não tem o que fazer. Ele tem que pegar os jogadores da linha de frente, que poderiam render do meio para frente, e pedir para marcar aqui atrás. E ainda assim, como os caras não têm cacuete, os caras tentam se virar da maneira que der. Só que não funciona. Sabe por que não funciona? Não vai dar encaixe. São setores, não tem encaixe. Não tem milagre. Nem todo mundo se adapta em fazer uma segunda, terceira função, né, HG? E só para colocar uma coisa fora também disso, fora de campo. Olha, o Atlético também tem que olhar também o macro, sabe? A questão de fora. O que aconteceu na questão do Dudu não pode acontecer.
sabe? De você entrar com um recurso, né? Para pedir para o jogador jogar e não ser julgado. Cara, sinceramente, eu não lembro disso. Mas foi por perda de prazo, Breno? Não, apenas porque ninguém Não foi pegou para poder apreciado. jogar, não foi apreciado, CBF, cara. Leila. E aí, entrou na sexta-feira, sábado, domingo, estava descrito que o Palmeiras ia conseguir isso, que o Dudu não ia entrar em campo. Aí, gente, eu não entendo, mas né, o Atlético, aí, cadê a força política do Atlético? Jurídica, de tudo. E outra também do Atlético expor isso. Do Atlético vir a público expor, falar, mas peraí, não vão julgar não, o STJD não fez, não aconteceu. Porque, pô, como é que chama a medida, né? É um recurso, não, tem um nome. Efeito suspensivo, pô. Todo mundo consegue, o Atlético não conseguiu. E aí mais. E aí, me desculpa aí a quem estava lá, o Paulo Brax não estava lá, mas olha, o que a Leila fez, né? Eu vou fazer uma homenagem pro Rony. Ela fez uma homenagem pro Rony para atingir o Dudu. E aí o Atlético foi lá, o Rony recebeu uma... E aí o Atlético foi lá, o Rony recebeu uma homenagem antes do jogo lá para atingir o Dudu. E o Atlético não estava blindando o Dudu. Não, nós estamos com o Dudu, vamos entrar com recurso, porque estamos com o jogador. Até esses detalhes, gente, antes do jogo. Tem jogador do Atlético receber homenagem em campo do Palmeiras. Ela quis deixar claro que o Dudu não saiu pelas portas da frente e o Rony sim. Deixa eu dizer uma coisa, o Atlético lamentavelmente, está à deriva. E aí não estou inventando isso. Não tem representatividade nenhuma jurídica lá no STJD, na CBF. Não tem. Isso é um papel do Brax. Aí eu perguntei para uma pessoa do Atlético, mas cadê o Brax? Ela está fazendo curso da UEFA. Aqui, meu irmão, segurar as picas. E são muitas. O Atlético não tem. Os caras não avaliaram o pedido para que o Dudu fosse para campo. Aliás, isso aí foi uma trozoba, tá? Um precedente perigoso do STJD. Tem muita gente ali que gosta de aparecer no futebol. Aliás, tem muita situação que empurra para o futebol, porque o futebol dá holofote. E onde eu estou querendo chegar? Por que o Atlético perde um jogador se o negócio foi entre Leila e Dudu? Então é um precedente perigoso de você mover um processo contra um determinado jogador e aí ele pagar ficando fora do jogo. Não, mexe no bolso dele. Esse problema era da Leila com o Dudu, não era do Atlético com o Palmeiras. Isso não está na seara esportiva. O Atlético não tem que ser prejudicado com o Dudu ficar sem jogar porque a Leila se sentiu ofendida porque ele meteu um VTNC. O Atlético não tem nada com isso. Isso é uma esfera pessoal, não é uma esfera esportiva. Então o clube, na minha modestíssima opinião, não tem que pagar. Pode ser o Dudu, o Dadá, o Dedé, o Didi, não interessa. É um absurdo. Não interessa, isso foi um absurdo. Você viu alguém do Atlético e chegar e falar assim, e aí? E esse precedente perigoso? Zero barulho. Ninguém faz nada, cara. Vocês estão mortos aí, pô. Vocês comunicam mal pra cacete, continuam eu tô do lado, só mal. nesse caso aí ficou do lado e vamos sofrer as consequências juntos aqui, né, caladinho. Que isso? Ninguém fala nada. Cadê o CEO? Cadê o departamento jurídico? Cadê a... Aí quando... Como é que chamava aquele advogado do Sete Câmara lá? Até me bloqueou no Twitter lá. Não. Lázaro. Se é o Lázaro numa dessa aí, ele tava dando entrevista pra ESPN, pro Sport TV, e tem que ser assim. E que saudade, hein? Lázaro? De pessoas como você, que quantas vezes eu te critiquei aqui, mas você brigava pelo clube, cara. Muito. É presidente que põe o negócio na mesa, né, Calil? Que põe o negócio, bate na mesa, e enfrenta, e vai pra cima, e dá entrevista, e aparece. Estamos aqui. Aí fica difícil, cara. Bom, meus queridos, é isso. Por falar em cobrança, Galocura apareceu. Meus amigos. Jogadores do Atlético Mineiro são cobrados por organizada após derrota ao Palmeiras. Tem um vídeo aqui, quem quiser conferir, tá no site do GE, tá? Só abrir no Google aí e pesquisar notícias do Galo GE. Hulk conversou com manifestantes no retorno da delegação a Belo Horizonte depois do jogo em São Paulo. Tem aqui o vídeo. Integrantes de uma organizada estiveram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no fim da noite deste domingo, para cobrar os jogadores do Atlético. O Galo foi derrotado pelo Palmeiras 3-2 em jogo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. Ao lado do jogador Vitor Bage, atualmente diretor de futebol do clube, atacante Hulk foi o responsável por conversar com os líderes da organizada. Os manifestantes isentaram das cobranças o camisa 7 do Galo.
autor de 2 gols do time contra o Palmeiras, além do zagueiro Lianco e o técnico Cuca. Mas o técnico Cuca tá devendo, hein? Durante a conversa, os outros integrantes do grupo reclamaram da postura dos jogadores. Do áudio da gravação é possível ouvir a cobrança ao meia Gustavo Scarpa, atacante Júnior Santos, zagueiro Rômulo, que esteve em campo no jogo domingo. Caio Paulista também foi cobrado. Seguranças do clube e policiais militares acompanharam o protesto. No fim da conversa, o grupo de manifestantes entoou o canto ou joga por amor ou joga por terror. O Atlético vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro após a retomada da disputa com o fim da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Antes do Palmeiras, o Galo foi derrotado pelo Bahia em Salvador por 2-1. O Alvinegro ocupa a 9ª colocação na tabela com 20 pontos, mas com um jogo a menos em relação aos principais concorrentes. É isso aí, meus amigos. Cobrança da organizada. Galo vivendo um momento aí conturbado, né? Nos bastidores. Então tá aí. Uma notícia boa, ou não tão assim, é o Biel, né? Mais um atacante. Mais um atacante, cara. Galo precisa de volante, Galo precisa de meio de campo, Galo precisa de lateral. Tá contratando mais atacante. Que planejamento exemplar, hein, diretoria? É isso aí, massa. Eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Comenta o que você achou do vídeo, se inscreva e compartilhe essa notícia para mais torcedores do Galo. Tamo junto, vou ficando por aqui e aqui é Galo.